Salmos 73. O título diz, né, o problema da prosperidade dos ímpios. Você se lembra, né, a semana passada eu iniciei a exposição aqui no Salmo 73. É um salmo de Asaf, e como eu disse, um salmo com apenas 28 versos, mas extremamente precioso, né, grandioso. Um salmo com 28 versos que descreve quem Deus é, e ele diz que Deus é bom, e essa foi a minha mensagem na semana passada, a bondade de Deus. Um salmo com 28 versos descreve quem nós somos, e ele diz que nós somos podres, pecadores, depravados, que nós somos fracos, como Asaf vai descrever aí no verso 2, quanto a mim, olha, quase que eu desviei da fé, quase me resvalaram os pés. E é exatamente aí a maldade humana, que é o tema da minha mensagem hoje. E também um salmo com 28 versos que nós vamos encontrar refúgio e refrigério por meio das Sagradas Escrituras. Um salmo com 28 versos que vai tratar das grandes indagações da vida, como, por exemplo, né, se Deus existe, por que tanta maldade ou tanta gente praticando tanta maldade no mundo? E essa são uma das indagações que nós vemos aqui neste salmo. Então vamos ler aí o verso 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Então, se você se lembra, semana passada eu falei da bondade de Deus, e Asaf, ele começa o salmo justamente pelo fim. Ou seja, aquilo que havia assolado o coração dele, a dúvida, não do poder de Deus, mas da bondade de Deus e do amor de Deus, ele inicia o salmo reafirmando esta verdade. Ele não faz aqui uma indagação, não é uma pergunta, pelo contrário, é uma afirmação. Ou seja, e é exatamente isso que eu e você também precisamos aprender em todos os momentos das nossas vidas. Nos dias tenebrosos, nos dias do luto, da angústia, da aflição, do desemprego, nós precisamos reafirmar esta verdade, que Deus é bom. Porque você será tentado, assim como Asaf foi tentado, nós, ao longo da nossa jornada aqui neste mundo, nós seremos tentados. E pode ser que inúmeras vezes. Não com relação ao poder de Deus, mas à bondade dele, o amor de Deus por nós. Será mesmo se ele nos ama? E aí a gente precisa reafirmar esta verdade, que foi exatamente isso que manteve Asaf de pé. Reafirmar que Deus é bom. No entanto, como eu disse, primeiro eu falei da bondade de Deus, agora eu vou falar da maldade e da fraqueza humana. Porque é exatamente isso que Asaf está nos descrevendo. Ou seja, este salmo ele dá uma definição de quem Deus é e também dá uma definição exata de quem nós somos. Porque ele inicia aí no verso 1 dizendo, Deus é bom. Agora, quando trata-se de mim, quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse, ou seja, eu sou fraco, eu sou um pecador. Calvino, comentando sobre isso, ele diz que a sabedoria bíblica é conhecer a Deus e descobrir a si próprio. Conhecer a Deus e descobrir a si próprio. E é exatamente assim mesmo. Nós só podemos nos conhecer se de fato conhecermos a Deus. Quanto mais perto de Deus nós estamos, ou quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós enxergamos a nossa fragilidade, o quanto que nós somos fracos, o quanto que nós somos pó, o quanto que nós precisamos de Deus. Então, a salvação, ela acontece justamente nesse processo. Não é isso que João diz lá em seu Evangelho, no capítulo 17? A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Então, o seu crescimento, a verdadeira felicidade, ela só vem por meio disso, de conhecer a Deus. E aí eu quero falar alguns pontos de maneira breve. Primeiro, este salmo nos mostra que nós devemos ter uma total confiança em Deus e nenhuma confiança em nós. Uma total confiança em Deus e nenhuma confiança em nós. Isso nós vemos em toda a Escritura, que nós não devemos confiar em nosso próprio braço, em nossa própria força, em nosso intelecto ou na nossa influência. Aqui ele diz, Deus é bom. Quanto a mim, eu quase caí, quase que eu desviei da fé. Ou seja, uma total confiança em Deus e nenhuma confiança em nós. Porque inúmeras vezes nós somos tentados a depositar a confiança no nosso braço, na nossa força. A oração é um grande exemplo disso.
Por que inúmeras vezes nós não oramos? Porque achamos que damos conta do recado. Achamos que somos capazes e fortes o suficientes, por isso não oramos. Só ora aquele que é fraco, aquele que depende de Deus. Então, se todos os dias você se levanta e não ora a Deus e não busca a Deus, em outras palavras, é exatamente isso que você está dizendo. Eu dou conta do recado sozinho. Eu posso conduzir a minha casa, posso conduzir a minha empresa, posso fazer tudo sem Deus. Negligenciando assim o que o próprio Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Veja, por exemplo, Paulo em Filipenses 3:3, ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós, os que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Veja, a oposição de espírito é carne. Ou seja, nós não confiamos na força do nosso braço. Nós confiamos em Deus. Em 2 Coríntios 1, verso 8, Paulo também diz: irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Ou seja, eles passaram um sofrimento tão grande, que eles entraram assim, em colapso. Ou seja, não há confiança em nós mesmos. Nós sozinhos não damos conta. 2 Coríntios 1, verso 9, Paulo também vai dizer: na verdade, tínhamos sobre nós a sentença, ainda seguindo a sequência do texto, né? Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Veja, mais uma vez, se afirmando esta verdade, que nós devemos depender de Deus, confiar em Deus. E não se engane, todos nós que estamos aqui, nós somos tentados a isso, a confiar na força do nosso braço. Inclusive, né, talvez você possa ter ouvido isso por longos e longos anos de seus pais: confie em si mesmo. Confie em si mesmo. Ou seja, a total autoconfiança, ela não é apenas uma fraqueza, é pecado. É pecado. Confiar em si mesmo é pecado. E vamos além, confiar em si mesmo é ignorância. Confiar em si mesmo é arrogância. Confiar em si mesmo é idolatria. Pois, afinal de contas, o homem acha que ele é Deus, que ele pode tudo. Então, o maior concorrente de Deus não é Buda, não é Alá, não é o dinheiro. O maior concorrente de Deus, inúmeras vezes, é você mesmo. Somos nós mesmos. Então, quando você olha para a Escritura e vê a biografia dos homens de Deus, você percebe que esses homens falharam, grandes homens, como, por exemplo, Davi, o homem segundo o coração de Deus, que mentiu, adulterou e matou. Um homem frio, sanguinário e calculista. Você tem Abraão, o pai da fé que duvidou. Você tem os apóstolos, que no final estavam ali com o Senhor, mas abandonaram a Cristo. Nós focamos em Pedro e Judas, os traidores. Mas você se lembra, quando ele está pendurado no madeiro, todos enfiaram o rabinho entre as pernas e foram embora, fugiram. E tudo isso depois de crente. Tudo isso depois de terem nascido de novo. Ou seja, deslizaram, derraparam. Por isso que quando Paul Washer diz, né, não existe esse negócio de grandes homens de Deus. Que hoje nós vemos essa moda, né? Fulano é um grande homem de Deus. E Paul Washer, ele bate sempre nessa tecla, né? Ele diz: não existe esse negócio de grandes homens de Deus. Apenas servos de Deus. E é exatamente isso que nós somos. Servos de Deus. Tanto que Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Ou seja, somos apenas servos de Deus, que estamos ali para anunciar a sua palavra, para pregar a sua palavra, para levar a sua palavra. Somos servos. Ele é o responsável por tudo. Nós só entregamos a palavra de Deus e ponto final. Nós não podemos nos esquecer do que o apóstolo Paulo diz: olha, do que você tem que se vangloriar? Você vai se vangloriar do quê? O que te faz sobressair? Não é isso que ele diz lá em 1 Coríntios 4:7? Ele diz o seguinte: olha, pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas, como se não tivesses recebido? O que ele está dizendo é: por que você está achando que você é melhor do que os outros? Por que você está batendo no peito e acha que você pode tudo, que você é forte o suficiente?
Nós não podemos nos esquecer também das palavras do profeta Jeremias, lá no capítulo 9, no verso 23 e verso 24. Ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra. Porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Então o que Jeremias está dizendo é o seguinte: você não tem nada para se vangloriar. E não tem nada para se gloriar. Não tem nada para você bater no peito, não. Agora, você quer se gloriar em algo? Glorie-se em conhecer a Deus, em entender o Senhor. Isso que você deve fazer. Você quer fabricar um ídolo? Como fabricar um ídolo? Sem gesso, sem madeira, apenas com palavras. Você pode fabricar um ídolo. E talvez você já tenha fabricado um ídolo. Você fabrica um ídolo quando você diz: eu fiz, eu posso, eu sou fera. Você acaba de criar um ídolo. Você fabricou. Sem gesso, sem madeira. Você criou um ídolo apenas com as suas palavras. Então, o maior concorrente de Deus, mais uma vez eu quero dizer, não é o dinheiro, não é Maria, não é o diabo, mas é você mesmo. É você mesmo. Segundo, que está muito claro aqui nesse texto, que nós somos pecadores. Quando ele vai dizer isso: quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. No verso 21 ele vai dizer: quando meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido, ignorante, era como um animal perante a ti. Ou seja, ele mostra de fato quem ele é, como ele estava naquele exato momento. E é isso que a palavra de Deus nos mostra. O ímpio, ele é escravo do pecado. O ímpio, ele não consegue dizer não para o pecado. Não é isso que Paulo nos ensinou e nos ensina lá em Romanos capítulo 6, que nós somos livres do pecado, ou seja, o cristão, ele não apenas deve, ele não apenas pode, mas ele deve andar em novidade de vida. Ele não é escravo do pecado, ele é livre. Ou seja, completamente diferente de um ímpio que é escravizado. Ele é escravo do pecado, ele não consegue dizer não. Mesmo, meu irmão, há pessoas aí que são idolatradas no mundo. Há pessoas que, para a sociedade, é a melhor pessoa, mas a mulher sabe a podridão dele. O quão podre, o quão depravado ele é. Mas perante a sociedade, aplaudido. Aplaudido pela sociedade. Como se fosse realmente um homem extremamente piedoso. Mas a mulher sabe o quão podre ele é. Escravo do pecado. Todavia, quando eu digo que nós somos livres do pecado, ou seja, que você é um cristão genuíno, que nasceu de novo, eu não estou dizendo que você nunca vai dar uma escorregada. E não estou usando isso como uma desculpa ou como uma muleta para você. Não, mesmo um cristão genuíno, às vezes ele pode dar umas patinadas. Ele pode dar uma empinada na carroça ali. Mesmo um cristão genuíno. Davi, por exemplo, o homem segundo o coração de Deus. Mentiu, matou, adulterou. Você tem Abraão, como eu acabei de citar, o pai da fé, que duvidou. Apóstolos fiéis a Deus que abandonaram. Então, o que eu quero dizer com isso é que, mesmo crente, mesmo você sendo um cristão genuíno, você ainda terá que lutar contra o pecado. Mesmo sendo um cristão genuíno, você terá que lutar contra a sensualidade. Mesmo sendo um cristão genuíno, você terá que lutar contra o medo. Mesmo sendo um cristão genuíno, você terá que lutar contra a incredulidade. Mesmo sendo um cristão genuíno, você terá que lutar contra a ingratidão, contra a raiva. Nós precisamos, todos os dias, lutar contra o pecado. Enquanto nós estivermos vivos, nós seremos tentados e precisaremos lutar contra isso. A nossa vida é uma batalha. As pessoas acham, eu ouvi uma pregação sobre gratidão, eu nunca mais serei ingrato. Tolice, irmão. Tolice. Por isso que nós precisamos ouvir a palavra de Deus sempre. Porque você ouve algo hoje, por exemplo, ingratidão. Aí você começa a exercitar isso, ser grato. Passa um tempinho, aí você esquece, volta a ser ingrato de novo. Por isso precisamos ser confrontados. Terceiro princípio que nós vemos aqui é confissão de pecado. Verso 3 ele diz isso, Pois eu tinha inveja dos arrogantes. Hoje os crentes, eles não sentem inveja. Pelo menos eles dizem que não. Os crentes não são arrogantes.
E mais uma vez, será se esses homens, eles eram tão podres ou nós que não enxergamos os nossos pecados? Eu prefiro ficar com a segunda opção, que nós não enxergamos os nossos pecados. Eles estavam aqui inúmeras vezes, os salmistas inúmeras vezes abrem o seu coração e falam: Deus, me perdoa porque eu sou invejoso, me perdoa porque eu sou arrogante. Ou seja, eles confessam os seus pecados. Hoje, em muitas igrejas evangélicas, você tem aquele testemunho, né? Onde o cara, primeiro que a chamada para o culto já é toda focada no passado do cara. É um ex-bruxo, não sei lá das quantas, né? Que fazia e acontecia. Daí o cara chega no culto, ao invés dele contar aquilo que Deus fez na vida dele, ou seja, de onde Deus o tirou de maneira bem breve, né? E focar naquilo, na obra de Cristo, naquilo que Cristo fez, o cara, ele se delonga na vida dele lá atrás, no mundo. O cara conta com uma boca tão cheia, assim, uma boca tão gostosa, parece que lá era melhor. Parece que aquela vida podre, imoral, depravada que ele vivia, era infinitamente melhor do que estar servindo a Deus. Veja a loucura que a gente vive. Aí você fica até em dúvida, será se aquilo que ele fazia era tão ruim mesmo? Parece que ele conta até com tanto orgulho. Aqui, ele confessa o pecado dele. Ele diz que ele é invejoso. E não apenas isso. No verso 22, né, ele diz: eu estava embrutecido, ignorante, era como um animal perante a ti. Veja, eu sou invejoso, eu estou embrutecido, eu sou ignorante, eu sou um irracional. Jó vai dizer isso também lá em seu livro, no capítulo 42. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Por isso que a gente precisa ser confrontado pela palavra de Deus. Tanto que, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus instituiu o dia do perdão. Deus instituiu. Ou seja, lá em Levíticos, ele vai dizer: afligireis vossa alma. Ou seja, a gente precisa ser confrontado pela Escritura. Você se lembra, os israelitas se vestiam de pano de saco e jogavam cinzas sobre si quando eles se encontravam em convicção de pecado. Esdras, ao saber da podridão do seu povo, ele ficou em profunda convicção de pecado. Só que hoje, nada de culto para afligir a alma das pessoas. Não pode. Quantos pastores estão trabalhando com essa ótica, né, com essa visão? Não, as pessoas já sofreram demais. As pessoas já sofrem demais. Por isso que muitos nem pregam mais sobre o inferno. Por isso que nem muitos não falam mais contra o pecado. Porque na ótica deles, as pessoas já sofreram bastante. Ou seja, as pessoas já estão angustiadas, você vai afligir a alma das pessoas. Irmão, as pessoas, elas querem se sentir bem o tempo inteiro. Essa é a realidade. Quantas vezes você vem para o culto e sai assim, tipo, queria ouvir outra coisa? Inúmeras vezes. Eu queria ouvir uma outra palavra. Ou seja, muitos pastores trabalham com essa ótica, né, fazem de tudo para arrancar a dor o mais rápido possível. O ser humano não gosta disso. Por isso nós temos aí essas pregações positivas, né? Positiva. Não é expositiva, é positiva. Porque na cabeça deles as pessoas já sofrem demais, elas já têm uma vida negativa lá fora. Quem será que está certo? O Zé Linguiça ali da esquina? Ou Deus? Quem será que está certo? Deus começa dizendo lá nos 10 mandamentos inúmeros nãos para nós. Não vai fazer, não pode. É assim, pronto, final, ponto final. Ele deu limite, ele impôs limite. Veja Jesus pregando o evangelho genuíno. Como o pastor Rodrigo ministrou aqui na quarta-feira, a mulher samaritana. Jesus, ele não foi superficial. Ele não agiu de maneira genérica com aquela mulher. Não, ele pôs o dedo na ferida, ele expôs o pecado dela. Ele diz: você é uma adúltera. Vai lá, chama o seu marido. Se fosse hoje, com muitos pastores, não, que isso? Botar o dedo na ferida, a mulher já está arrasada, já está arrebentada, falar de pecado? Não, que loucura. Ela já está sofrendo. A verdade bíblica é que nós não somos vítimas. Muitos pastores tratam as pessoas como vítimas. A verdade bíblica é que nós não somos vítimas. Todos nós temos escolhas. E via de regra, você está sofrendo hoje, se está sofrendo hoje, via de regra é por conta de suas escolhas lá atrás. Ou seja, você plantou, a lei da semeadura, plantou, vai colher. Deus pode ser misericordioso a ponto de conceder a nós colhermos rosas
Se nós plantamos espinhos, Deus ele pode usar da sua misericórdia, sim. Deus ele pode. Todos nós aqui erramos e falhamos e podemos colher algumas rosas, sem dúvida. O que nós não podemos é levantar bravos contra Deus, porque Davi não fez isso. Inúmeras vezes nos Salmos ele diz isso: eu estou sofrendo por conta dos meus pecados. Mas ele busca a misericórdia do Senhor. Ele busca a misericórdia do Senhor. E aí, se você se lembra, na exposição aqui de quarta-feira, por que aquela mulher samaritana creu em Jesus? Você se lembra? Ela disse o seguinte: ele disse tudo o que eu tenho feito. Em outras palavras, sabe o que ela estava dizendo? Ele expôs o meu pecado. Ele mostrou a minha falha. E aí o Espírito Santo vem e convence do pecado, do juízo e da justiça. Em Levíticos, o livro inteiro dando ordens do culto. Ou seja, não existia culto se não estivesse um animal sendo sacrificado. Não tinha culto se sangue não fosse derramado. Mas hoje, nós temos sacrifícios, mais sacrifícios. Quais? Teatro, dança. Era esses os sacrifícios? Hoje as pessoas colocam de tudo no culto, menos a pregação da palavra de Deus. Tem teatro, tem dança, tem homenagens, tem de tudo, menos pregação. Meu irmão, a arte, ela pode fazer parte da fé cristã. Não, porém, no culto. No culto não tem jeito. Ela pode sim fazer parte da fé cristã, a arte. Não temos problemas com isso, mas não no culto. Então, o lugar de encontrarmos com Deus, ou seja, lá no culto, era por meio do sangue, arrependimento e fé. E continua sendo o mesmo. Arrependimento e fé. E arrependimento não é um momento na vida. As pessoas acham que arrependimento é quando o Senhor, quebrando o seu coração, abre os seus olhos, e aí então o Senhor te resgata. Não, arrependimento não acontece uma vez na vida. Arrependimento não é um momento da vida, mas é por toda a vida. Ou você não erra, você não falha, você não peca. Às vezes nós nos esquecemos do que Paulo disse ali na ceia e praticamos apenas na ceia, né? Examine, pois, o homem a si mesmo. Não, esta análise, essa autoanálise deveria ser constante em nossas vidas. Porque, afinal de contas, nós falhamos. Precisamos melhorar. Precisamos mudar. Então, veja, no Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensina, está muito claro que nós precisamos confessar os nossos pecados. Mas aí, nós reformados, podemos cair por um outro ponto, né? Queremos nos orgulhar, inclusive, de dizer que somos pecadores. E aí eu te faço uma pergunta: quando você vai orar, quando você faz a sua oração, você diz: Deus, me perdoa dos meus pecados. É assim que você ora? Me perdoa porque eu sou um pecador. É assim que você ora? Se você ora assim, você está orando de maneira genérica. Talvez não tenha muito efeito. Você precisa ser específico. Porque é fácil você simplesmente orar, quando ora, dizer: Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Não, você tem que ser específico. Assim como Asaf foi. Me perdoa porque eu sou invejoso. Eu sou invejoso. Eu estava como um animal embrutecido. É assim. Como diz o velho ditado, nós temos que dar nome aos bois. Mas às vezes nós queremos nos esconder, né? Nós não queremos abrir o nosso coração, porque a podridão é tanta, né, que até a gente tem vergonha, né, de confessar os nossos pecados. Não, mas a gente tem que aprender, porque somente assim, confessando os nossos pecados, que nós somos sarados. É confessando os nossos pecados que há a transformação. Então não é essa oração Nissim miojo. A ideia aqui do Salmo e de toda a Escritura é de afligir a sua alma, de fazer uma análise em sua vida. Tem gente que acha: não é grave perder a paciência com seus familiares. Não é grave perder a paciência com o esposo ou com a esposa. Não é grave perder a paciência com os filhos. Não é grave, é pecado. É isso que a gente tem que lembrar. Não é que é grave, é pecado. E a gente não pode se acostumar com isso. E eu falo isso para você, olha, quem tem filho sabe, irmão. Rapaz, filho é uma aprovação. Rapaz, é bênção de Deus, mas, rapaz do céu, que lá liga uns 220 ali, rapaz. Parece que eu né, sou calmo. A Paula é muito mais calma que eu. A Paula é tranquila. A Paula não tá, tudo para ela é festa. Rapaz, para mim, eu vou de 0 a 100, que nem a Ferrari no instante.
Então, para mim, ao meditar nessa palavra, é um confronto muito grande. Porque às vezes você pode usar isso como uma desculpa. São as circunstâncias, são não sei o quê, papapá. Não, não. Quando você explode, simplesmente mostra o que você é. Simples assim. Apertou, vai sair o que tem aí dentro. Então precisa mudar. Então a gente não pode simplesmente achar que é normal perder a paciência, seja com a esposa, com o filho, com os familiares. Não, não é normal, é pecado. E se é pecado, eu preciso abandonar. Se é pecado, eu preciso confessar ele diante de Deus e pedir: Senhor, me fortaleça, me ajuda, me transforma. Não é apenas grave o desejo por aparecer, em receber o aplauso dos homens deste mundo. Não é apenas grave, é pecado. A Escritura nos mostra de maneira muito clara toda essa tentativa em se aparecer, em querendo, buscando o elogio, o aplauso dos homens deste mundo. É pecado. Não é grave pornografia, não é grave, é pecado. E a gente precisa entender isso. É pecado, se é pecado eu preciso abandonar. Se é pecado eu preciso confessá-lo diante do Senhor. Se você tem filho, você não tem desculpa. Eu estou cansado. Não, se você tem filho, não interessa se você está cansado. Não é grave você dizer para o seu filho: eu estou cansado. Não, é pecado. Porque se Deus te deu seus filhos, você deve cuidar da melhor maneira possível. E você precisa entender a sua responsabilidade. Então você não pode simplesmente achar que é normal: eu estou cansado. A todo momento você está cansado dos seus filhos. Não, isso é pecado. Não é grave apenas satisfazer os próprios desejos, mesmo que isso seja à custa do sofrimento dos outros. Não, isso não é grave, é pecado. A gente não pode aceitar, a gente não pode se acomodar. Então, por isso que eu estou falando, a gente precisa examinar o nosso coração, sondar o nosso coração. A estrada que levou Asaf à segurança, à certeza e o consolo foi fé e arrependimento e fé. E é isso. Porque diante dessas complexidades e diante dessas enormidades, quando a gente começa a sondar o nosso coração, aí talvez você fique: rapaz, acho que é melhor ir embora mesmo, porque para mim acho que não tem jeito. Aí ao invés de ouvir a Deus, você começa a ouvir o diabo. Não, o que a gente precisa fazer é: Senhor, me ajuda a reconhecer os meus pecados. Se você está aqui e tem dificuldade em enxergar os seus pecados, você deve orar como salmista: Senhor, faz-me reconhecer se há algum caminho mau. E diante dessas dificuldades, né, seja na sua casa, com seus filhos, com a sua família, isso não deve te levar a desanimar. Pelo contrário, te devem levar a dobrar ainda mais os seus joelhos e buscar força em Deus, para que Ele te capacite a andar em novidade de vida, para que Ele te fortaleça, para que Ele te dê sabedoria e direção. E é isso que nós temos que fazer. Ou seja, fé e arrependimento. Confiança em Deus, na obra dEle, na pessoa dEle, confiança de que Ele vai me sustentar, de que Ele vai me fortalecer, que Ele vai abrir os meus olhos. Mas diante disso, o que o pecado gera? O que nós vemos aqui no verso 21, né? Quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um animal perante a ti. Veja, o meu coração estava amargurado. É isso que o pecado gera. Primeiro, o pecado ele gera o quê? Ele deixa o coração amargo e nos distancia de Deus. Você está vendo? Ele não se embebedou. Ele não adulterou. Ele somente deixou que alguns sentimentos negativos, a inveja, penetrassem em seu coração. Isso trouxe amargura. Isso trouxe aflição sobre ele. Ou seja, é inevitável a tentação, mas é possível resisti-la. Aquela velha ilustração do passarinho, né? Você não pode impedir que um pássaro sobrevoe sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho. Isso você pode. Aplicando aqui em nossas vidas, um sofrimento acontece. Você passa por uma grande dor, uma grande perda, o vale da sombra do desemprego, ou seja, um grande sofrimento acontece. O passarinho da dúvida, do ressentimento começa a sobrevoar a sua cabeça. Ou você já o despacha, você sonda o seu coração e diz: Senhor, me perdoa, ou ele vai fazer ninho ali, vai fazer morada. E aí a tendência é só o coração piorar. A tendência é o coração ficar mais amargo
E mais distante de Deus você vai ficando. Por isso precisa estar atento. E falar, Senhor, me perdoa. O que o pecado gera? O pecado ele produz cegueira. Né? Tanto que o contexto é, ele olha para os ímpios e ele não conseguia enxergar que os ímpios também sofriam. Tanto que ele diz, olha, os ímpios, eles não sofrem como os demais homens. Como que não? O cara pode ter dinheiro, pode ter sucesso, mas se a doença bater, acabou. Pode ter os melhores recursos, mas muitos padecem mesmo tendo recursos. Ele estava tão cego por conta do pecado, justamente por conta do pecado, que ele não enxergava isso. Ele só enxergava as coisas boas na vida dos ímpios e somente coisas ruins em sua própria vida, ou seja, na vida do justo. E aí, indo totalmente contra a palavra de Deus, por exemplo, Isaías vai dizer, para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Ou seja, eles podem ter dinheiro, sucesso, fama, tudo, mas paz não terão. Ele não conseguia enxergar isso. Salmo 84, olha, para mim, um dia nos teus átrios valem mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Mas mesmo assim, ele não conseguia enxergar. Porque o pecado gera isso, cegueira. Mas a pergunta é, como ele venceu isso? O que o ajudou a vencer essa angústia, essa aflição? Primeiro, porque ele se refreou. Como ele diz aí no verso 15. Se eu tivesse dito, ou seja, pode até pensei, mas eu fiquei quietinho. Então, verso 15. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração dos teus filhos. Olha, deu até vontade, mas fiquei quieto. O que o salmista faz é refrear-se. Opa, mexeu aqui dentro, angústia, aflição, mas vou segurar a onda aqui. Não vou expor para todo mundo, não. É assim que você lida também? Ou você é daquele que você está mal, todo mundo tem que saber que você está mal. Na sua cara já está escrito que você está mal. Pode ser uma pequena pedrinha no sapato, mas todo mundo tem que saber que você está mal. Não, a gente precisa mudar. Não podemos ser assim. A gente não pode ser precipitado. Tem gente que é precipitado, está mal, aí começa a ver que nada presta mais. Ninguém presta, a igreja não presta, o irmão não presta, fulano não presta, ninguém mais presta. Ele está mal, ninguém mais presta agora. Aí está mal, toma uma decisão radical. E aí se arrebenta todo. O que o ajudou a vencer? O amor pelos outros. Não é isso que ele está dizendo? Se eu tivesse falado, eu teria traído a geração dos teus filhos. A ideia é, eu não tenho certeza do agir de Deus. Essa provavelmente era a ideia de Asaf. Eu não tenho certeza do agir de Deus, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu não quero e não devo ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Ou seja, por mais que o cenário esteja nebuloso, seja cinza, eu não estou conseguindo, eu não tenho muita certeza que Deus está agindo. Mas de uma coisa eu tenho certeza, eu não devo ser pedra de tropeço na vida de ninguém. De maneira mais simples e prática, se você não tem nada para dizer, fecha a boca. É assim que funciona. Se você não tem nada de útil para dizer, então não diga nada. Fica quietinho. Abrir a boca para falar baboseira, para falar bobeira, fica quieto. Não fala. Porque às vezes você pode ser a pessoa que ao invés de conduzir os outros a Deus, você pode ser aquela pessoa que desvia os outros da fé, ao invés de ajudar. Eu sei, em última instância, cada um é responsável por seus atos. Mas às vezes você, ao invés de ser canal de bênção, para que as pessoas se acheguem ao Senhor, você pode ser essa pessoa que desvia os outros da fé, ao invés de ajudar. E o que o ajudou a vencer? Ele buscou a Deus. E é isso que eu e você também precisamos fazer. Como ele diz aí no verso 17, né? Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Então, se você nota, do verso 17 em diante, as coisas mudam. Do verso 17 em diante, há uma mudança total da conversa. Antes, dúvida, inveja, ressentimento. Do verso 17 em diante, ou seja, no templo, quando ele é confrontado no santuário, ou seja, no culto, quando ele é confrontado, então há essa mudança. Sai da dúvida, da inveja, do ressentimento, para a fé, a certeza, a segurança, o consolo. Mudou totalmente. Ou seja, a história dele começou a mudar quando ele buscou a Deus.
Quando ele clamou ao Senhor. E aí, então, o que ele disse no verso 1, volta à mente. Mais uma vez, Deus é bom. Quando nós o buscamos. Então, é isso que nos ajuda a vencer. Refrear-se, tomar conta da sua língua, da sua mente. Amor pelos outros, ou seja, se eu não tenho nada de bom para falar, eu fico quieto. Não vou contaminar o meu irmão. É que tem gente que é assim, ele está amargurado, ele está angustiado, ele está aflito, aí ele quer que a marmita de todo mundo azede também. Ele não se contenta, tem que azedar de todo mundo. Aí ele contamina os outros. E nós não devemos fazer isso. Né? Aquelas velhas picuinhas, né? Sabe como é que funciona? Aí fulano está mal, daí ele começa a olhar agora, tudo é cinza, aí ele começa a semear. Tem gente que não é direta, ele começa semeando, né? Joga apenas umas sementinhas ali. E aí, então, e deixa aquela sementinha, né? Amarga, embrotando no coração dos outros. Então, que Deus nos livre disso, de sermos essas pessoas. Que ao invés de conduzirmos outros até Deus, né, ao invés de levarmos as pessoas até Deus, nós tiremos elas. Né, desviemos essas pessoas da fé. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nos dias tenebrosos, todos nós possamos estar ali dobrados diante do Senhor, buscando a Ele, clamando a Ele por refrigério, e também que o Senhor nos faça enxergar os nossos próprios pecados. Que talvez uma das coisas mais difíceis para nós é enxergarmos os nossos erros. Por mais que eles estejam bem claros diante de nós, temos dificuldade de enxergar a nossa arrogância, a nossa impetulância, né? Quanto que muitas vezes nós somos invejosos, avarentos. Nós não conseguimos. Para muitos, pecado é apenas tentação sexual. Não, pecado é muito mais do que isso, irmão. Aqui ele diz que ele quase desviou por conta da inveja, por conta da dúvida da bondade e do amor de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça enxergar os nossos pecados, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Ele.